Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 289 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Nós não conhecemos o escritor desta carta, não sabemos quem foi ele. No entanto, não temos nenhuma dificuldade em interpretar toda a mensagem da carta, apesar de ignorar a identidade do seu autor. Mesmo sem uma autoria apostólica confirmada, esta carta foi recebida pela Igreja como um documento inspirado, infalível e inerrante, dada a grandeza da sua compreensão do Antigo Testamento e de sua associação com as verdades reveladas na Nova Aliança. E nós temos aqui neste livro, nesta carta, uma grande exposição a respeito da pessoa de Jesus Cristo como o cumprimento final de tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Nesta época de transição, havia um grupo de pessoas ligadas ao judaísmo, possivelmente à classe sacerdotal, que, embora tenha abraçado com algum entusiasmo no início as verdades da nova aliança, quando começou a enfrentar perseguição, rejeição e outras dificuldades que nós vamos estudar mais à frente, começou a se sentir tentada a retornar ao judaísmo e a ficar apenas com os símbolos da antiga aliança. Esta carta foi escrita para essas pessoas, para incentivá-las a continuarem no caminho, tendo em vista que Jesus é o cumprimento final de tudo aquilo que vinha sendo trazido na antiga aliança. Jesus, portanto, é melhor. O bom resumo da carta aos Hebreus é: Jesus é melhor. Ele é o cumprimento final. Sem ele agora, tudo o que você possuía antes não tem mais razão de ser. Enquanto Jesus não havia vindo, permanecer com o sacerdócio, com o templo, com os sacrifícios era perfeitamente válido. Uma vez que ele veio, retornar apenas aos símbolos que apontaram para ele é um perigo muito grande. É por isso que no texto que nós lemos hoje, no verso 3 do capítulo 2, é dito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Todo o argumento da carta é construído numa comparação entre as verdades reveladas da antiga aliança e a pessoa de Cristo revelado na nova aliança. E o parágrafo de abertura desta carta, com apenas 4 versículos, fala muitas coisas sobre Jesus. Mostra que ele era profeta, sacerdote e rei, nós falamos sobre isso ontem com mais detalhes, que ele era o criador e o sustentador do universo e o herdeiro de todas as coisas. E esse parágrafo termina mostrando que Jesus herdou um nome mais excelente que o nome dos anjos. E essa palavrinha final aqui sobre os anjos é a abertura da janela para que o autor comece a falar agora sobre Jesus em contraste com os anjos. Todo o restante do capítulo 1, dos versos 5 a 14, é exatamente essa fundamentação, essa argumentação daquilo que foi afirmado, mas não demonstrado no verso 4. Jesus é melhor que os anjos. E então, ele mostra, a partir do verso 5 do capítulo 1, que Jesus é filho de Deus como nenhum anjo jamais foi, que ele recebe adoração de anjos como nenhum anjo jamais recebeu, que ele tem um governo de retidão, que ele participou da criação, que ele tem uma posição de glória como nenhum anjo jamais teve. E isso não quer dizer que os anjos devam ser desprezados. Pelo contrário, eles têm o seu papel, que é claramente afirmado no verso 14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. No entanto, uma salvação que foi trazida por Cristo, que aconteceu na pessoa de Cristo, que é maior do que os anjos. O que aconteceria, portanto, com aqueles que deixassem Cristo, que é maior, e se concentrassem nas verdades do Antigo Testamento e naquilo que os judeus da Antiga Aliança tanto valorizavam, o que incluía os anjos? A resposta é: eles estariam trocando o que era mais excelente por aquilo que preparou o caminho desta excelência. Por esta razão, e é assim que começa o capítulo 2, era importante que os leitores desta carta se apegassem com firmeza às verdades que receberam e não se desviassem dela. Uma vez que eles conheceram a Cristo como o cumprimento final de tudo, eles não podiam agora voltar aos símbolos, mas precisavam se apegar a essa verdade. O autor se lembra aqui de que está falando um pouco sobre anjos e cita meio que de passagem uma tradição judaica, a de que Moisés, quando estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, recebeu essas tábuas da lei pela mão de anjos. E então ele diz assim:
Se a palavra que veio até nós, falada por meio de anjos, referindo-se, portanto, aqui às tábuas da lei, se tornou firme e toda pessoa que desobedeceu recebeu castigo, o que será que vai acontecer conosco se rejeitarmos agora a palavra que veio até nós na pessoa do Filho de Deus, como é dito lá no verso 2 do capítulo 1. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Se nós já testemunhamos gente que desobedeceu a verdade que foi revelada por anjos, sendo castigado, o que pode acontecer conosco se nós rejeitarmos a verdade que veio até nós revelada pelo Filho de Deus? Esse é, portanto, o testemunho e a instrução pastoral do início do capítulo 2. Note que no capítulo 1 é traçado o argumento, é demonstrado com versículos do Antigo Testamento: Jesus é superior aos anjos. Agora no capítulo 2, no seu começo, vem: então se ele é superior aos anjos? Olha bem para quem rejeitou e desobedeceu a revelação que anjos trouxeram e pensa no que pode acontecer com você se rejeitar a revelação que Cristo, superior aos anjos, nos trouxe. E aí ele passa a falar um pouco disso nos versos seguintes, a partir do verso 5. Jesus como coroado de glória e como alguém que, embora sendo superior aos anjos, se fez como um ser humano, que é descrito no Salmo 8 como por um pouco de tempo menor do que os anjos, não é? Por que esse Jesus tão glorioso se fez um ser humano? E o argumento básico daqui dessa parte restante do capítulo é que, embora Jesus tenha todas as coisas sob o seu domínio, que embora ele seja o homem mais glorioso que existe como o Salvador e o Deus homem, ele foi reduzido à condição humana porque era necessário que ele se identificasse com aqueles que ele vinha salvar. Era necessário que ele sofresse como um ser humano, recebesse o castigo que os humanos mereciam receber, para que fosse aperfeiçoado como o representante e como o salvador dos seres humanos pecadores. É por isso, então, que ao se fazer um ser humano, ele não se envergonha de chamar os homens de seus irmãos. E então, é por isso que ele teve participação comum em carne e sangue. Aquela doutrina que João tanto defendeu nas cartas, mostrando que o verbo da vida foi apalpado por ele, foi visto por ele, e que quem nega que Jesus veio em carne, esse não pode ter o verdadeiro Espírito de Deus. A parte final do capítulo 2, portanto, nos mostra que quando Jesus participou da nossa carne, do nosso sangue, e morreu num corpo de carne e de sangue, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou a todos os nós, o que estavam sujeitos à escravidão do pecado através dessa morte. Jesus não fez isso por anjos, mas ele socorreu a descendência de Abraão. Jesus, nessa posição gloriosa, ainda maior do que anjos, se fez um homem como um de nós para cuidar de nós, para sofrer por nós, para atuar como nosso representante na cruz e agora interceder junto a Deus por nós como nosso sumo sacerdote perfeito. O verso 17 resume bem a mensagem do capítulo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, Jesus, não está dito aqui, mas é dele que está falando, se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, a mim e a você, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ele consegue falar com Deus em nosso nome e conosco em nome de Deus, porque ele é tanto Deus como o Pai, e ele é tanto homem como nós. Ninguém mais pode fazer essa ponte. Nenhum santo, nenhuma outra entidade de qualquer religião pode fazer essa mediação. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos nos achegar a Deus. E isso é lembrado aqui por este autor para dizer: prestem bem atenção em quem é que vocês estão propensos a abandonar, a rejeitar. Você vê então que Jesus, além de fazer esta obra de sumo sacerdote, fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Ele se fez homem para sofrer o nosso castigo e se apresentou ao Pai dizendo: o Senhor precisava punir os homens? Aqui estou eu, punido por ti como homem. Agora o Senhor pode perdoar os homens em favor de quem eu morri. Essa é a verdade. Naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, portanto, ele é agora poderoso para nos socorrer. Que coisa maravilhosa! Anjos não entendem bem o que é ser tentado, eles nunca foram.
Eles nunca foram atribulados por essas questões que atribularam a vida de Jesus. Onde está escrito na Bíblia que um anjo sentiu fome, que um anjo sentiu sede, que um anjo esteve cansado, que um anjo chorou, que um anjo orou? Veja quanta coisa Jesus Cristo sofreu para se identificar conosco e para ser o nosso Salvador. Ele que tinha o domínio de todas as coisas, no entanto, veio para sofrer e para ser aperfeiçoado como nosso Salvador e para nos trazer a salvação de Deus. Quem rejeitar isso está rejeitando uma grandiosa salvação. Não pode escapar. Então, meus irmãos, depois de ter falado no capítulo 1 que Jesus é superior aos anjos, neste capítulo 2, o autor explica a tremenda implicação disso. Ele tinha tanta glória, no entanto ele se humilhou para se identificar comigo e com você e para nos salvar. Não vamos rejeitar isso, mas pelo contrário, vamos correr até Cristo sabendo que Ele pode nos representar diante do Pai, que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, que Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações. Não vamos desperdiçar, não vamos negligenciar uma salvação tão grande como esta. Você nota, portanto, que esta carta combina ao mesmo tempo erudição, demonstração cabal de fatos, a partir de textos selecionados do Antigo Testamento, mas também, ao mesmo tempo, uma exortação muito prática. Você está desperdiçando um Salvador que se fez igual a você, que te entende, que fala com Deus em teu nome, que fala com você em nome de Deus, que compreende as suas tentações, que é poderoso para te socorrer. Não faça isso. Esse é o argumento central do capítulo 2 e eu espero que você seja profundamente abençoado por essa compreensão. Olha que coisa linda, Jesus não teve vergonha de se fazer igual a mim e a você e a nos chamar de irmãos. E embora sendo Deus, Ele é homem como nós. Que isso nos faça grudar em Jesus com tal vontade que a gente jamais se desvie dele, como estes hebreus estavam tentados a fazer. E que essa verdade console o nosso coração. Quem sabe ao orar hoje pedindo a Jesus que te fortaleça, você possa se lembrar de usar isso. Eu sei que o Senhor entende o que eu estou passando, porque o Senhor já passou por isso. Você foi traído? Jesus também foi. Você foi desprezado por autoridades? Jesus também foi. Você sofreu com gente que se opunha a você, com gente que te perseguia? Jesus também sofreu. Aliás, dificilmente algum de nós pode ter sofrido mais rejeição ou mais problemas do que o próprio Senhor Jesus. Ele é poderoso para nos socorrer. E que essa verdade, portanto, nos faça correr para Cristo sempre, sem jamais esmorecer e sem jamais termos vontade de desistir. Essa é a parte prática demonstrada em decorrência do argumento que foi construído no capítulo 1. Esta parte do capítulo 2, então, traz este apelo tão pastoral para nós. Amanhã nós vamos estudar no capítulo 3 um novo capítulo de teologia, mostrando que Cristo é superior a Moisés. E depois nós vamos ver a implicação disso, se Deus quiser. Por ora, espero que essa verdade tenha aquecido o seu coração como aquece o meu. Fala muito a mim saber que Jesus teve lutas como eu as tenho. E que por isso mesmo, ninguém melhor do que Ele para me socorrer. Que essa verdade aqueça o seu coração, fale com você e te abençoe no dia de hoje. A gente se encontra aqui amanhã para estudar o capítulo 3, se Deus quiser. Até lá!